boa tarde a todos, meus cumprimentos aos alunos do mestrado que organizam o evento, os cumprimentos à professora Daniela Miranda e demais colegas presentes online, né? E especial cumprimento a nossa palestrante e debatedora, né? Que será a Monique, a nossa palestrante e debatedora, a Cláudia. Então, como dito anteriormente, em outras oportunidades, né, esse evento é uma atividade realizada pelos alunos do nosso programa de pós-graduação, mestrado em Direito Ambiental, para alunos de graduação e comunidade. Tenhamos, então, uma boa tarde e bons debates. De plano, então, passamos ao nosso maior interesse. Por favor, colega Monique, tenhas a palavra. Boa tarde a todos, professores, alunos da graduação, alunos do programa de pós-graduação, funcionários da instituição e demais presentes. Cumprimento nosso coordenador, então, doutora Ayrton Berger Filho, e também a doutora Daniela Oliveira Miranda. Gostaria de agradecer pela oportunidade que nos foi dada, então, pela instituição, e aos professores Ayrton e a Daniela por todo o suporte. Em especial, também agradeço aos meus colegas mestrandos, que, né, por toda a dedicação, engajamento e o espírito cooperativo, né, o que certamente faz dessa experiência um momento marcante, né, nessa jornada acadêmica nossa, né. Esse painel, ele trata, né, da usucapião e as áreas de preservação permanente, e o que pretendo, na verdade, é demonstrar como esse instituto, né, do direito civil se relaciona e conversa com o direito ambiental, né, encontrando nele, inclusive, suas limitações. E nesse aspecto se poderá, então, compreender a necessária ponderação entre princípios constitucionais e de que maneira o interesse público se sobrepõe, né, ao interesse privado. E como a maioria dos ouvintes são alunos da graduação e que talvez não tenham ainda cursado a disciplina de direito civil, que trata dos direitos reais, que é sobre posse, propriedade, eu vou iniciar, num primeiro momento, falando sobre o Instituto, né, do usucapião, assim, uma pincelada rápida sobre o próprio Instituto, para depois nós adentrarmos, então, nas questões atinentes ao direito ambiental e as áreas de preservação. Então, vamos iniciar aqui com os slides que eu preparei para ficar mais fácil de visualizar. O que nós temos, então, né? A usucapião, ela é um instituto, na verdade, bastante antigo, tem uma origem, né, no direito romano, então, na época já da lei das 12 tábuas já existia essa preocupação de proteção da propriedade, né, de quem detém a posse. Então, através dessa ação, é uma maneira que se tem, né, para adquirir a aquisição originária da propriedade. Então, é um direito real, né, no qual a gente poderá proporcionar para aquela pessoa que detém uma posse prolongada ao longo do tempo, o título de proprietário, né, daquele bem. Vamos falar aqui especificamente dos bens imóveis, né, mas poderia se dar sobre coisa móvel também. O processo de usucapião, ele vai nos permitir uma sentença, então, declaratória, o juiz vai declarar que aquela pessoa que comprovou, preencheu todos os requisitos da lei, então comprovou que de fato é o dono daquele imóvel, tem o direito, né, de ter, desde que esse direito se iniciou, então os efeitos dessa sentença vão ser retroativos, de ter essa propriedade, essa titularidade reconhecida. Então, a sentença ela vai se tornar um título hábil, né, para que essa pessoa leve para o registro imobiliário para criar uma matrícula no seu nome, ou se é um bem que já tem uma matrícula individualizada, transferir do antigo proprietário para esse atual proprietário, né, e o regramento todo vai estar disposto no Código Civil, entre os artigos 1238 e 1244. Então, o objetivo, a proteção jurídica aqui, se dá numa ponderação entre o bom uso da propriedade versus a inércia do proprietário. Então, aquele proprietário que antes era o dono, numa matrícula de um todo maior, né, ele perde essa propriedade pelo
né, pelo período que ele não usou, né, em detrimento, na verdade, a pessoa que adquiriu essa posse e fez um bom uso, então, dessa propriedade, vai ter o seu direito em detrimento daquele proprietário inerte. Isso se dá pelo que nós também chamamos de função social da propriedade, que está prevista na Constituição Federal, e que objetiva, então, que as terras, elas sejam tratadas de maneira que elas possam, então, ser produtivas, habitadas, destinadas à moradia e a suprir a necessidade básica daquelas pessoas ali envolvidas, né. Toda ação de uso capião, ela vai ter alguns requisitos básicos, né, vai ter as suas peculiaridades, cada modalidade de uso capião que nós vamos falar mais para frente, mas basicamente o que nós precisamos para entrar com uma ação de uso capião é ter uma coisa hábil, ou seja, aquele bem tem que ser passível, né, de uso capião. Então nós vamos ver mais para frente que nem sempre isso é possível. Nós precisamos, em algumas modalidades, do justo título. Então, normalmente contrato, né, é o que nós mais nos deparamos, são contratos, às vezes aqueles documentos até que se fazia muito antigamente de recibos de pagamento, mas que na verdade era uma forma de contrato. Então, esse justo título vai ser dispensado em algumas modalidades, como é o caso do uso capião extraordinário. Outro requisito básico é o lapso temporal, né, então deve haver um tempo contínuo da posse desse bem, e vai ter a possibilidade de soma das posses também, que isso mais adiante também vou falar um pouquinho. Além disso, obviamente, nós temos que provar a posse, que tem que ser mansa, pacífica, contínua e exercida publicamente com animus domini, ou seja, intenção de dono. Então, aquela pessoa, no meu bairro, eu preciso ser visto como dono daquele terreno, e eu devo me sentir assim. Então, é por isso que nós não temos a possibilidade de usucapiar um imóvel locado, né, porque nós nunca tivemos esse sentimento de dono, sempre soubemos que era de um terceiro, né, então, por causa da inexistência desse requisito. E a boa-fé, que também vai ser dispensado em alguns casos, como é o caso do uso capião extraordinário. Então, isso, nós temos o fundamento disso tudo com base na propriedade, que é um direito fundamental, está previsto lá no artigo 5º, e, inclusive, que ela atenderá à sua função social, né, da Constituição Federal. Então, vamos adiante. Sobre as modalidades de uso capião, acho que rapidamente o que a gente pode falar sobre cada uma das modalidades, assim, para fins de entendimento, para a gente conseguir se situar. Nós temos o ordinário, né, que é um uso capião que vai permitir que aquela pessoa que tenha um justo título, um contrato, ele possa, né, decorrido pelo menos 10 anos ali da posse, ingressar com esse pedido, né. Existe a peculiaridade de diminuição desse tempo ali, conforme o parágrafo único, né, geralmente quando exerce essa questão da função social da propriedade. E nós temos a possibilidade de soma das posses, né, no artigo 1243, ou seja, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contando que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, que é o do ordinário, com justo título e boa-fé. Então, o que isso significa? Que eu posso ter adquirido o meu terreno através de um contrato há 2 anos, mas aquela pessoa que me vendeu, que também era um posseiro, e por isso também não me transferiu por escritura pública, porque não podia, já tinha 5 anos, e o anterior a ele já tinha 10 anos, e eu tenho contratos e tenho provas, então, cabais dessas posses, eu posso juntá-las, eu tenho aí um período de 17 anos, então eu poderia entrar agora e não precisaria aguardar passar esses 10 anos para então eu ingressar com o pedido, né. O uso capião extraordinário, então, por sua vez, ele se difere do ordinário porque ele dispensa o justo título e ele dispensa a boa-fé. Então, aqui são para aqueles casos de uma invasão, por exemplo, né? E, logicamente, tem que preencher aqueles requisitos ali, que a posse tenha ocorrido por 15 anos, então aumenta aqui o lapso temporal, né? Sem interrupção, nem oposição, ou seja, nesses 15 anos nunca ninguém foi lá contestar essa minha posse, né? E também tem aquele caráter de animus dominus, né? E, então, preenchendo esses requisitos, tem a possibilidade de ingressar também com esse pedido de uso capião com base nesse artigo.
tem a redução do tempo também para 10 anos, se da mesma forma houver estabelecido ali a moradia habitual ou realizado o serviço de caráter produtivo, que também preenche a questão da função social da propriedade. E, além disso, nós temos o constitucional, o uso capião constitucional, que vai poder ser rural ou urbano, né? O Estatuto da Cidade, que é a lei, na lei de 6969 de 81, ela prevê, né, através da uso capião especial, a tentativa, então, de buscar um desenvolvimento sustentável, o apoio a famílias e as políticas sociais, né, beneficiando o marido, a mulher ou ambos, independente do estado civil. Então, ele foi criado com esse objetivo. E ele está, né, tem essa previsão, então, tanto na Constituição Federal, como nós temos, então, ali a regulamentação no Código Civil, nos artigos 1240 e 1239. Ele se difere porque ele traz algumas peculiaridades, como o tempo diminuído, né, de 5 anos, e também a situação de que os imóveis urbanos vão poder ser de até 250 metros quadrados, e os rurais até de áreas aqui 50 hectares, isso, não superior a 50 hectares. E, logicamente, aqui tem a necessidade de que a pessoa more nesses imóveis e que ela não tenha outros bens. Diferente do ordinário e extraordinário, que eu não tenho essa exigência. Eu poderia ter um outro imóvel e entrar com um capião de outro, né? Mas no constitucional eu tenho essa vedação. Então, ainda tem o mais recente, que foi trazido pela Lei 12.424 de 2011, o uso capião familiar de 2 anos. Mas isso aqui é uma situação, assim, para realmente casos de ausência, que o outro realmente se afastou do lar e que ele não manteve mais nenhuma espécie de, ali de contato, enfim, não está alcançando alimentos, por exemplo. Então, não é qualquer hipótese de que daí saiu da residência e não requereu a partilha em 2 anos, é que vai estar configurando esse uso capião familiar, não. Vai ter que realmente configurar uma situação de um abandono mesmo, assim, de que não tenha mais qualquer vínculo, não teve mais, não ofereceu mais nada ali de suporte para a família, nem pleiteou essa partilha nesse tempo, né. Então, sobre as modalidades, rapidamente, genericamente, é isso que a gente pode falar para conseguir situar do que se trata exatamente o uso capião, né. Então, agora, passando aí para um entendimento nessa questão do uso capião, ainda voltando, né, para a questão do uso capião especial, com o Estatuto da Terra, né, o artigo 2º trouxe lá a questão que poderia ocorrer o uso capião especial, a que se refere essa lei, né, abrangendo as terras particulares e as terras devolutas. Então, o que são as terras devolutas, né? Elas são terras públicas, sem destinação pelo poder público, que em nenhum momento elas integraram o patrimônio de um particular, ainda que esteja um particular irregularmente sob a posse dela. E essa lei de 81, então em 88 veio a Constituição Federal, e ela trouxe diversos dispositivos ali que trouxe uma vedação para a questão da uso capião para imóveis públicos, né? Então, nós temos ali o artigo 191, parágrafo único, traz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O artigo 102 é a mesma coisa, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. E também uma passagem no artigo 183, parágrafo 3º, que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Isso tudo chegou a essa vedação em função da imprescritibilidade, ou seja, diante da natureza desses bens, que acabam sendo bens, deixa eu voltar que eu pulei. Aqui, bens são direitos difusos, né, e por essa razão atingem, né, toda uma coletividade, e aí entra a questão de que não pode se entender como prescritíveis, não pode estar sujeito a essa prescrição aquisitiva, né, porque eu não posso beneficiar um bem que atinja toda a coletividade, né, e destinar ela para uma única pessoa. E nesse mesmo contexto, então, nós vamos lidar com o direito ambiental, que é um ramo autônomo do direito, né, porém ele vai fazer parte de todos os demais, está presente em tudo, né, e, portanto, por isso ele é um direito difuso, que vai alcançar toda uma coletividade, todo o meio ambiente em que nós estamos inseridos, né. Então, é importante, até para a gente entender o propósito da temática,
ter uma ideia dessa multidisciplinaridade do direito ambiental, e que as legislações ambientais hoje nos trazem espécies de meio ambiente. Então, nós vamos ter o meio ambiente natural, com o que nós somos conhecedores, né? E, além disso, temos outras espécies, como meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho. E, com isso, nós temos uma política nacional do meio ambiente, que, dentre os objetivos, ela objetivou, então, determinar condutas, diretrizes e formas de garantir que as legislações ambientais sejam cumpridas e difundidas, visando a conscientização e o compromisso da população na conservação do meio ambiente. Então, do uso dessas áreas, né? E antes de adentrar ainda nas áreas de preservação, eu fiz aqui um apanhado rápido também das competências, só para fins realmente de ter um entendimento geral, né? Hoje na Constituição Federal a gente tem as competências, né, divididas da seguinte maneira: quando eu estiver falando de um interesse geral que afeta a União, Estados, Distrito Federal e municípios, no que diz respeito ao meio ambiente, o inciso 6º do artigo 23, ele nos diz: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, eu tenho um interesse geral, e por isso ele vai ser de competência comum de todos os entes federados. Já o artigo 24, ele traz uma competência de legislar concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Tira aqui o município, porque está falando de um interesse regional, né? Então, vai haver uma competência para legislar concorrentemente sobre as florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. E no artigo 30 da Constituição Federal, nós temos a competência dos municípios. E aqui, então, nós vamos ter mais voltado para o interesse local, né? Então, os municípios vão poder suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, e prover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Né, temos aqui a questão das competências, das responsabilidades, né, administrativa, penal e civil. Então, nós vamos entrar em todas essas esferas, muitas vezes quando nós estivermos diante de situações que envolvam o direito civil, o direito à propriedade, porque o meu uso da propriedade, ele vai ter que se limitar nessas diretrizes, né? Então, nós temos infrações de normas administrativas que geram processo administrativo punitivo, nós temos os crimes e as contravenções ambientais que estão previstas na Lei 9.605 de 98, a ação penal pública para a apuração desses crimes, ela é incondicionada, então o agente, o polo ativo dessa ação se dá pelo Ministério Público, e nós temos a responsabilização civil para a reparação dos danos, né, que vão, as normativas se dão pelo CPC, né, pelo Código de Processo Civil, e nós temos a Lei 7.347/85, que traz a ação civil pública, com esse viés de proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, e ali na lei nós temos, então, qual das pessoas que vão ter legitimidade para ingressar com a ação civil pública. Então, agora, adentrando nas áreas de proteção ambiental, né, nós temos algumas modalidades, digamos assim, de áreas de conservação. Então, a APA é a área de proteção ambiental. Pela lei que trata, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem que, se trata de, em geral, a APA ela é uma área extensa, geralmente, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, né? E tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, né? Então, acaba sendo um instrumento também de desenvolvimento sustentável e de, inclusive, de resgate de técnicas agrícolas, a manutenção de APAs nos municípios, né? E aí, além das APAs, nós vamos ter as áreas de preservação permanente, então, as APPs. As áreas de preservação permanente, nós temos lá a Lei 12.651 de 2012,
que nos traz normas gerais sobre a proteção da vegetação, das áreas, então, de APP. Vai trazer também sobre a situação da reserva legal e exploração das florestas, enfim, ali é uma lei que, na verdade, é o nosso novo Código Florestal, né? E o inciso 2º, artigo 3º, ele nos traz uma conceituação da APP, que, na verdade, é uma área, então, protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Aqui, né, essa imagenzinha para o lado ali, a gente tem um exemplo de corredores ecológicos, né, que também vem com essa intenção de facilitar o fluxo higiênico, né, da fauna e da flora. No artigo 6º da lei, ali a gente tem, então, que essas APPs, elas podem ser declaradas, né, por ato do chefe do Poder Executivo também, naquelas situações ali com as finalidades, por exemplo, né, de conter a erosão do solo, mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terras e de rocha, então, proteger as restingas ou veredas, proteger várzeas, abrir exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, assegurar condições de bem-estar público, auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares, proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Então, nós temos todas essas hipóteses em que se justifica a criação de uma APP. Aqui eu trago algumas imagens que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender o que se trata. Ela tem um problema técnico aqui com o meu videozinho, mas tudo bem. Com a APP aqui das margens dos rios, tá? Então, aqui a gente tem uma ideia das metragens que nós temos, né, conforme a extensão dessas águas, nós vamos ter as metragens de matas que são consideradas, então, áreas de preservação permanente nas margens de rios, né? Então, são tanto nas zonas rurais ou urbanas, essas faixas marginais dos dois lados de qualquer curso d'água, perene, que daí nós temos perene, na verdade, são aquelas que os lençóis subterrâneos mantêm o ano todo, ou intermitente, que em geral escoa durante a chuva e seca na estiagem. Não se considera APP, né, permanente, então as faixas marginais, os cursos de água efêmeros, que são aqueles que só existem durante ou imediatamente após os períodos de precipitação. Então, temos aqui essa situação. Temos também aqui a questão das nascentes e dos olhos d'água, né? Desse raio, circunferência de 50 metros no entorno também, que são áreas de preservação permanente. Nos lagos e nas lagoas naturais também temos a questão dependendo do tamanho da área, né, em áreas rurais, daí nós temos ali a questão de 20 hectares, tem a questão de 50 metros para corpos d'água, 100 metros de corpos d'água com superfície superior a 20 hectares. E vamos ter isso também dentro da zona urbana com uma largura mínima de 30 metros. Então, na zona urbana vai ser um pouco inferior, mas vai ser necessário também. Nós só vamos dispensar a APP se for inferior a 1 hectare. Mas, mesmo que não seja uma APP, não se pode suprimir a vegetação dessa área, né, a vegetação nativa. E temos a questão dos reservatórios artificiais, né, nos reservatórios artificiais que o barramento ou represamento de cursos de água, se forem naturais, vai ser exigido a APP também. Nos casos em que não for, que forem decorrentes de barramento ou represamento de recursos d'água que não for natural, não vai ser exigido, mas nesses em que são exigidos, aí isso vai ser, na verdade, definido no licenciamento ambiental do empreendimento, né? Então, qual é a relevância, assim, rapidamente falando, né, sobre essa situação das áreas de preservação? É justamente promover o desenvolvimento sustentável da região, porque com isso a gente tem uma preservação de áreas de encostas acentuadas, as matas ciliares em áreas marginais, como nós comentamos, né, de córregos, rios, reservatórios, e áreas próximas às nascentes, que quanto mais límpidas para a população, melhor, né,
benefícios que, então, vão gerar para a população do entorno. E as terras, consequentemente, mais produtivas e um meio ambiente que consiga se manter equilibrado, manter aqueles ecossistemas e todos os serviços ecossistemas sistêmicos em harmonia, né? Então, nós vamos ter uma produção sustentável, né, em longo prazo na área rural, não aquele imediatismo, né, então, causado pelas práticas descompromissadas de alguns agricultores com o meio ambiente, que não preservam as regiões das quais retiram o seu sustento. Infelizmente, nós temos a associação de uma produção agrícola saudável, com qualidade ambiental e o bem-estar da população. Então, aqui até entra a temática que o nosso colega, o Ícaro, abordou hoje de manhã, né, e a gente pode ver que tudo está meio interligado, né. Então, a adoção de boas práticas, com a manutenção dessas áreas, nós vamos, consequentemente, ter uma unidade de produção rural, com grande relevância social, e, enfim, uma melhoria para toda a sociedade, né. Aqui eu trago também a conceituação de reserva legal, né, que são a necessidade dos imóveis rurais ter alguma cobertura vegetal nativa, que geralmente ele tem depende da localização, né, na Amazônia Legal tem aqueles percentuais, e nas demais áreas do país, então nós temos aí uma necessidade de 20%. O zoneamento ambiental. Então, assim, para a gente entender o porquê que nós temos também uma ocupação irregular e por que nós temos uma demanda tão grande de uso capião, eu entrei um pouquinho nas ferramentas que a Política Nacional do Meio Ambiente nos traz e a legislação como um todo tem nos oferecido, mas que, de certa maneira, a gente ainda não utiliza corretamente, né. Então, o zoneamento ambiental, ele é uma ferramenta que está prevista na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, e o propósito dessa ferramenta é justamente o cumprimento dessa função social da propriedade, né, e para dar efetividade aos princípios que norteiam todas as políticas ambientais. E, então, nós temos também os decretos que regulamentam os zoneamentos ecológicos, então, o ZE, por exemplo, que estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Então, tem todo o regramento ali de a regulamentação no decreto acerca do zoneamento ecológico, né, econômico. E nós temos outra ferramenta que seria a questão do planejamento urbano. Infelizmente, a gente se depara, como a maioria das cidades, com a inexistência de um adequado planejamento urbano. Mas esse planejamento, ele com certeza nos geraria, né, uma garantia, né, mais eficaz quanto a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E as dificuldades que nós encontramos é justamente a inexistência de padrões mínimos, então acaba ficando a critério de cada ente federado. Então, no fim, a gente percebe que não existe uma real preocupação enfim, não existe realmente um planejamento adequado com essa finalidade, né, e é difícil a implantação, justamente pela inexistência desses padrões mínimos, né. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra isso para nós, né, como seria o que a gente pode ter a partir de um planejamento e o que a gente pode ter a partir de, não, vamos só, né, criando as cidades crescendo de forma desordenada, né. Então, agora nós vamos entrar propriamente dito na questão do uso capião em áreas protegidas, tá? Então, acho que depois desse apanhado todo, embora muito breve, muito sucinto, mas com o objetivo de que a gente possa se situar, talvez para quem nunca tenha tido um contato nem com os capião em si, nem com talvez matérias de direito ambiental, né? Então, acho que agora a gente tem um pouquinho de condições de entender aonde nós queremos chegar com a temática, né? O uso capião, portanto, do que nós vimos até aqui, ele não vai ser possível o uso capião na área pública, né? Justamente pela impossibilidade decorrente desse princípio da imprescritibilidade, que se justifica justamente pela supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado, né? E nós vamos poder fazer uso capião das áreas privadas, desde que numa área que exista uma área de preservação, aquela pessoa esteja ciente de que ela vai estar limitada no seu uso pleno daquela propriedade, né? E por que a gente consegue, então,
fazer uso campeão dessas áreas privadas, justamente porque aqui nós vamos ter um princípio que vai nos permitir isso, que é a função social da propriedade, né? Então, se aquele proprietário, dono, posseiro, ele está dando o viés que a Constituição Federal, ela, né, precitua para a função social, então aqui deve ser ponderado. Então, o artigo 186 da Constituição Federal, ele nos traz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, né, o que nós vimos comentando, nós temos no Brasil um número muito grande de ocupações irregulares, justamente porque aqui nós temos uma tradição, inclusive por exemplo, aqui na nossa região, nós temos muitos loteamentos que as pessoas, né, eram donos, proprietários de um todo maior, então começaram a dividir em lotes e vender esses lotes para as pessoas a partir de contratos, né, prometendo que quando pudessem regularizar, transfeririam então essas matrículas, né, as escrituras públicas, para as pessoas matricularem os imóveis individualmente no seu nome. Mas isso acaba muitas vezes não ocorrendo, né, porque para regularizar os lotes, esses loteadores deveriam se ater toda a legislação municipal que existe para isso. Normalmente acabam não fazendo, falecem, os herdeiros não fazem também, e aquelas pessoas ficam com aquela posse, apenas uma posse, né, e não têm a propriedade. Então, o uso capião vai permitir que elas justamente consigam individualizar esse lote, criar uma matrícula própria para ele, na qual elas serão reconhecidamente seus proprietários. Mas se esse lote estiver numa área que tenha essas áreas de APA ou de APP, então ele tem que estar ciente que ele vai estar assumindo uma área que tem proteção ambiental e que ela tem uma destinação específica, né, e que ele vai precisar respeitar. Então, o gozo pleno da propriedade dele vai ficar limitado à função socioeconômica ambiental, né. E aqui, voltando também, que é importante comentar, na verdade, os municípios deveriam fiscalizar, né, e fazer cumprir essa lei através do poder de polícia que os municípios possuem, né, no âmbito da administração pública, mas isso também é um outro item que também é um problema que nós temos hoje, né, uma inexistência de uma fiscalização efetiva e que, por vezes, tapa os olhos, enfim, tem toda uma questão política também envolvida, né. Então, nós temos aí alguns desafios, né, nessa temática, né, tanto de conseguir levar a relevância e a responsabilidade que existe em torno desse tema, né, uma fragilidade do Sistema Nacional do Meio Ambiente diante até desse limbo que muitas questões ficam, porque na realidade não se sabe exatamente qual o ente federado toca aquela competência, então, na verdade, ninguém faz, ninguém sabe quem deveria fazer e acaba fazendo. E aí também a questão da necessária união de esforço. Meu computador estava fazendo um barulho aqui, por isso que eu parei, mas tá, vocês estão me ouvindo normal? Acho que uma união de esforços, então, né, da comunidade com o poder público, enfim, para que se possa, talvez, melhorar o quadro, né, nesse aspecto. Então, cerrando, né, estende já um pouco, a propriedade, ela não é absoluta, então deve-se ter essa consciência de que não vai exercer o gozo pleno da propriedade, né, ela está né, sujeita a ter que garantir uma função ambiental e a destinação correta dela. A necessidade de um bom plano diretor, né, no âmbito dos municípios, se houvesse planos diretores bem definidos, com zoneamentos também rurais, ambientais definidos,
com certeza, a garantia dessa função ambiental e essa destinação correta dessas áreas se dariam de forma mais eficaz e dentro, né, desses propósitos dessa legislação ambiental que é rica nesse sentido, mas a gente percebe que existe uma ineficácia no plano prático. Então, eu encerro aqui com um poema até de um cantor e compositor brasileiro, Luiz Purequê, que diz o seguinte: Mata Atlântica te levanta, deixa o meu peito aberto para te plantar na esperança, para te mostrar para os meus netos. Que eu acho que é o nosso essencial objetivo de estar trazendo a relevância, né, dessas problemáticas ambientais para a sociedade como um todo. Então, devolvo na verdade, chamo aqui para nos trazer também algumas considerações a colega Cláudia. Monique, meus cumprimentos, então, inicialmente aos professores que estão aqui hoje nos assistindo novamente, né, de manhã já nos encontramos hoje, e só mudaram os papéis, né, da parte da manhã. Então, Monique, não preciso nem tecer elogios a você, né, porque todos nós que estudamos contigo sabemos do quanto tu é uma mãe, advogada, dedicada e exemplar, e além de tudo uma mestre, né, em apresentações, que todos ficam com inveja dos teus slides. Mas muito, muito boa a tua apresentação. Eu acho que tu deu uma aula sobre o que é o uso capião de uma forma bem clara, os vários tipos de uso capir que nós temos hoje, porque nós tivemos mudanças significativas. E quando tu propôs trabalhar esse tema, como você disse, né, acaba que todas as disciplinas estão um pouco interligadas. A minha tese, a minha dissertação do mestrado, ela vai trabalhar justamente a colisão dos direitos fundamentais entre o direito ao meio ambiente e o direito de moradia. Só que o direito ao meio ambiente entra a questão de a gente fazer as desapropriações em áreas de preservação permanente. Então, é sobre esse o meu tema. E aí a gente vai estudar, né, e acaba percebendo que aqui no Brasil nós seguimos uma tradição dos povos ibéricos, e a gente acabou se desenvolvendo perto das margens dos rios, de lagoas, enfim. E lá naquela época, o objetivo disso era a facilidade na captação de água e também a destinação dos efluentes, né? Então, por isso que nós nos desenvolvemos ali às margens. E só que isso cresceu tanto essa ocupação na área urbana e nas áreas de preservação permanente e de uma forma tão irreversível que hoje se tornou um problema onde a gente vê várias catástrofes ambientais, né, de inundações de cidades. Aí pega cidades como cidades de Santa Catarina, cidades super desenvolvidas como Joinville e outras que elas cresceram no meio até a própria cidade onde vocês residem, né, Monique? Igrejinha, Três Coroas, não de uma forma tão contundente, mas acontece também, porque tudo foi, a gente ocupou aquela região ali. E então, hoje a gente tem um problema muito sério com as áreas de preservação permanente, e esse é o meu tema, né? Então, eu trabalho essa colisão do direito ao meio ambiente com o direito à moradia. O que prevalece? Como tu disse, o uso capião, ele acaba sendo uma forma da pessoa ter o direito à moradia. E se a gente pesquisar, a gente acaba encontrando algumas decisões onde pessoas conseguem imóveis que estão em área, usucapir imóveis que estão em área de preservação permanente. E isso, se a gente lê a legislação, não seria possível, né? Porque ele precisaria ter a posse, ele precisa ter o lapso temporal, mas ele precisa que aquela coisa seja hábil para ele, e isso ele não estaria sendo, porque ela estaria numa área de preservação permanente. Porém, a gente vai encontrar legislações onde está tendo essa flexibilidade.
aí tu bem trouxe, né? A gente teve lá o primeiro instrumento que tratou sobre as APPs, né? Foi a resolução do CONAMA 369 de 2006. Depois veio uma lei federal, a 11977, que trabalha o programa Minha Casa e Minha Vida, que trouxe a situação da regularização fundiária urbana em áreas de preservação permanente. Depois veio a Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal, que todo mundo sabe que teve uma celeuma considerável, né, em decorrência do novo Código Florestal. E o que o legislador está fazendo? Cada vez mais ele vem flexibilizando. E aí aqui é a minha crítica, né? Porque uma vez tu só poderia, por exemplo, conseguir essa regularização fundiária ou o uso capir se tivesse o interesse público. Se tu comprovasse o interesse público depois, ele veio dizendo que o legislador, ele flexibilizou e ele disse que não precisa também ser só interesse público, dependendo do projeto que tu vai me apresentar, a gente pode flexibilizar. Mas, mais uma vez, então, eu quero te parabenizar, a tua foi uma aula hoje, né? Para quem prestou atenção aí, os alunos da graduação vão sentir bastante lá quando tiverem a disciplina na parte de direito civil. Acho que a gente aprende, eu nem me lembro, porque faz tanto tempo que eu não estudava mais o Usucapião, que eles vão ver que realmente, de uma forma muito didática, tu explicou todas as formas, e achei bem bacana. E te cumprimentar, e agora vamos ver quais são os nossos questionamentos que temos aí para você. Parabéns pela palestra, parabéns pela exposição, Monique, realmente muito esclarecedora, muito fácil, parece que o assunto ele realmente desenrola, assim, e vou me associar aos elogios da Cláudia aí, aos teus slides com marca d'água e tudo mais, são coisas especiais, né? Tem movimento, inclusive. Enfim, né, são coisas hollywoodianas aí nas apresentações. Agradecer também a participação da Cláudia, com pertinentes questões levantadas agora nesse momento. Eu gostaria, então, antes de nós, porque eu tenho particularmente uma pergunta, mas, enfim, eu vou passar a palavra ao professor Ayrton para considerações. Boa tarde. Parabéns, Monique. Muito boa a tua apresentação. Mais uma vez, uma apresentação muito didática dos alunos, né? Semestre que vem eu vou dar aula para vocês. Eu acho que vocês estão indo muito bem. Eu vou deixar para vocês darem aula no mestrado, está muito bom. Né? Eu fiquei muito feliz com a tua exposição sobre APP, que é um tema muito... Ele gera muita confusão, né? O pessoal tem uma dificuldade muito grande em entender o que é a área de preservação permanente. Né? E aí você trabalha com um tema que tem muita disputa, né? A questão do Código Florestal. Pra vocês terem uma ideia, o Código Florestal ele é dos anos 30. O primeiro Código Florestal, ele era realmente um Código Florestal, era uma legislação que tinha uma preocupação de envolver toda a questão florestal num diploma legal só, num instrumento legal. Mas o objetivo não era ecológico, não era uma preocupação com preservação de ecossistemas, com preservação de corredores ecológicos, como você mostrou no slide ali, né? Embora as florestas depois foram consideradas de interesse público pelo segundo Código Florestal dos anos 60, né? De início, a preocupação do Código Florestal era em ter um estoque de florestas, né? A preocupação com o estoque de florestas, inclusive para a siderurgia nacional, estoque de florestas enfim, como recurso natural. Depois foi evoluindo, e aí nós tivemos essa mudança de Código Florestal para preservação, e aí nós temos as proteções, né, da reserva legal e também da área de preservação permanente. Sem dúvida, a questão da área de preservação permanente é um tema de intenso debate, né, é um tema de discórdia, né, não que seja errado, não que seja negativo, né, talvez muitas vezes a discórdia até é positiva para a evolução do direito, mas que passou por um período aí bem complexo, de uma dificuldade muito grande de aplicação. E vocês assistiram também na Semana do Meio Ambiente com Paulo de Bessa Antunes,
e aí ele comentou, né, nós estamos há quase 100 anos de legislação florestal no Brasil, e tem algumas coisas que não ficaram definidas ainda, algumas coisas que são de uma dificuldade muito grande de definição. Por exemplo, a questão das APPs urbanas, né, as áreas de preservação permanente urbanas, como é que a gente define elas, como é que a gente separa uma APP urbana de outra, né? E aí tem um termo que está ali nos teus slides, que está nos artigos, né? Que é a questão da função ecológica das APPs. E a Monique apresentou muito bem isso. Ela explicou, né, a importância ecológica para a biodiversidade, também a questão geológica também, para evitar desmoronamentos, a questão hídrica, né? Enfim. Eu não vou fazer nenhum questionamento, não quero fazer nenhuma pergunta, mas eu quero te elogiar por tocar essa questão da usucapião em área de preservação permanente, que é um tema pouco discutido, né? E também a Cláudia, por estar estudando a questão do direito à moradia, e essa legislação de regularização fundiária é uma lei que envolve a questão ambiental também, né? Porque tem a possibilidade de regularização fundiária em áreas de preservação permanente. E um ponto interessante, acho que seria o final do meu comentário, que eu quero repartir com vocês aqui, como o Código Florestal, que hoje não é mais Código Florestal, até mudou o nome, agora é Lei de Preservação da Floresta Nativa, né? Como ele é recortado, esse foi o histórico dele, tá? O primeiro Código Florestal foi assim, o segundo Código Florestal foi assim, e como ele é constantemente recortado por outras normas, né? Por exemplo, essa questão da regularização fundiária é um exemplo clássico. Nós tivemos 2 leis de regularização fundiária recentes, tem uma que está em vigor agora e uma que estava em vigor há poucos, acho que um ano atrás, um pouco mais que isso, né? E houve uma intersecção e um recorte da norma, se aplicou a dispositivos da lei de regularização fundiária em detrimento do que estava no Código Florestal, né? Nós temos também a lei da Mata Atlântica na nossa região, que é bastante importante também, que tem algumas dificuldades, alguns conflitos de interpretação ao Código Florestal. O meu comentário é um elogio ao teu trabalho, acho que está muito bem explicado, muito interessante, e mostrou essa interseção entre direito civil, né, e direito ambiental também, é o Instituto do Direito Civil, o Usucapião. E, enfim, só para iniciar a conversa mesmo, e te parabenizar. Obrigado, professor, pelas considerações. Vou passar, então, a leitura das perguntas. Nós temos uma pergunta aqui já cadastrada, que é do Gabriel Malta. Então, Monique e Cláudio. Boa tarde. É possível, portanto, a usucapião de terras devolutas? Oi, é Gabriel, né? Gabriel, então, claro, o Estatuto da Terra, de 1981, ele trazia aquela possibilidade, né? Mas, em 1988, com a Constituição Federal, então, expressamente impedindo a possibilidade de usucapi áreas públicas, né? Acabou que não recepcionou, então, essa possibilidade. Então, claro que teve, logo na década, início de 90, algumas decisões, inclusive até da STJ, que entenderam que não seria uma presunção relativa de determinadas áreas como devolutas, que deveria a União provar a titularidade delas, como sendo, de fato, então, terras devolutas, e teve alguns casos que houve usucapião dessas áreas. Mas isso, o entendimento hoje, né, é de que sendo área pública é impossível a gente fazer, a coisa não é hábil, como a Cláudia bem colocou. Então, eu não tenho esse requisito. Faltando qualquer um dos requisitos, eu vou ter uma ação improcedente. Então, esse é o cuidado que quando nós, como advogados, vamos atender um cliente, olhar o caso concreto dele, a gente vai ter que verificar a propriedade dele, né, onde ela está localizada e todos aqueles requisitos ali de qualquer um dos artigos, então, a depender da espécie que eu vou utilizar, a depender do que ele também tem para nos apresentar. Sendo uma área pública, a gente acaba tendo que descartar a possibilidade de se usucapir, né. Perfeito. Monique, eu vou aproveitar o espaço e vou te fazer uma pergunta né, fiquei pensando. Entrando nesse critério de requisitos, né, a pessoa preencher os requisitos, ela vai ter atendido seu pleito, não preencher, obviamente, ela vai ter negado.
Eu gostaria de saber, assim, na tua opinião, né, se a municipalidade, né, ou o ente estadual, enfim, de alguma maneira classifica erroneamente determinada área como área de preservação, eu teria condições de descaracterizar esse laudo que foi feito para daí, então, pleitear um uso capião? Isso é possível, na tua opinião? É pertinente, assim, o questionamento. Claro, não vi na prática, né, assim, não é algo que eu, no caso concreto, já tenha visto ocorrer, né, para te dizer algo com base numa experiência de caso. Mas, obviamente, se de fato for uma área que é privada e que ela talvez possa ter sido ali impugnada por ser uma área de preservação permanente, na verdade, talvez seja um erro material de laudo, de localização da área, daí, claro, a gente vai precisar de peritos para isso, né? Mas que daqui a pouco demonstre que não, aquela área está à direita do rio ou à esquerda, né? Enfim, localizaram ela de uma maneira que ela, na verdade, não integrava a APP, né? Aí eu entendo que sim, eu acho que essa é uma ação que com certeza levaria alguns anos, né? A gente bem sabe como funciona isso na prática, mas teria a possibilidade de, se o capi, se de fato ficar afastado esse caráter dela como uma área de preservação permanente. Claro que entra também aquela questão que a Cláudia nos trouxe da moradia, né? Então nós estamos ali, né, sopesando valores, né, de bens da vida, enfim. Então, daqui a pouco, uma situação que, embora a área esteja dentro da área de preservação permanente, mas uma situação consolidada e que está se exercendo aquela função social, talvez seja o caso de haver uma preponderância da função social da propriedade, então se possibilitar que ela seja usucapida, mas dentro dessa perspectiva de que eu estou falando ainda de áreas privadas e não públicas, né? Perfeito, muito obrigado, Miki. Até aí, Carol, complementando, eu até lembro que na palestra do meio ambiente, do Dr. Van Carlo, ele fez um comentário, porque eu acho que hoje as ocupações das áreas de preservação permanente é um dos problemas mais complexos que o poder público enfrenta, porque envolve muita coisa. A gente tem experiência de participar como força pública, né? E não é fácil, porque muitas vezes tu pega grandes loteamentos que já estão consolidados, né? E desapropriar aquilo não é tão simples. E só que também, como a Monique colocou, a gente não tem como ter uso capião daquilo, porque justamente não é aquilo não é hábil, não tem um dos requisitos do uso capião, então fica bem difícil, né? Mas eu penso que essa problemática é um dos desafios ao poder público. Obrigado, Cláudia, pelo teu comentário. Mais alguma pergunta? Mariana aqui, ó. Tens a palavra, Mariana. Na verdade, agora eu fiquei aqui escutando né, as perguntas e a palestra da Monique. Primeiro, parabéns, né, Monique, a mestre do PowerPoint. Eu já disse para ela que ela tem que nos dar uma aula, né, porque a gente até se envergonha do PowerPoint quando a gente vai comparar com o dela, né. Muito boa palestra, muito elucidativa, didática, enfim. Na verdade, o meu comentário não é nenhuma pergunta, né. Na semana passada, nas palestras na Semana do Meio Ambiente, nós tivemos a palestra da doutora Ximena, que tratou sobre as inundações urbanas, né, e no livro dela sobre inundações urbanas, ela trata muito bem essa questão da ocupação, né, das áreas de preservação permanente, da beira de rio. E agora, quando o Ícaro falou, a Cláudia, desculpa, né, que é o teu trabalho, né, Cláudia, sobre moradia, né, tua dissertação, sobre a preponderância em relação ao direito de moradia e a questão da área de preservação, e ela trata muito bem isso dentro do livro, e ela fala que aí entra o conflito também do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, né, e o poder público, muitas vezes, ela citou um caso em São Leopoldo que um loteamento, né, foi autorizado pelo poder público municipal, e o loteamento localizado, parte dele em área de preservação permanente, financiado pela Caixa Federal, né, pelo Minha Casa Minha Vida. Então, é uma situação que é
a Monique traz, que eu acho muito interessante, né, a gente debater sobre isso, e essas pessoas que moram nessas áreas de preservação permanente normalmente são pessoas que são vulneráveis, né, que não têm o poder aquisitivo, né, não tem para comprar um imóvel em outro lugar, ou invadem essas áreas, enfim, e elas realmente ficam ali à mercê da sorte, né, em função dessa ocupação. Era só um comentário, na verdade, nenhuma pergunta, só relacionei com a palestra da doutora Ximena e com o livro, né, que eu fiz a leitura. Sim, mas, parabéns. Ótimo, obrigada. Mas ótimo até a tua colocação, porque eu também me recordei da palestra, que ela fala dessa questão que foram autorizados e houve a criação, e às vezes não há uma observação também. E aí vem toda aquela questão da gente ter um plano diretor, um planejamento urbano, porque às vezes são pessoas mais vulneráveis, o poder público precisa recolocar elas de alguma maneira, e às vezes permite que elas estejam em áreas que reiteradamente vai haver problemas, como é o caso das inundações. Então, são áreas que toda vez que chover uns milímetros a mais, vai ter enchentes, essas pessoas vão estar sujeitas, né, a perder as coisas que têm dentro dos seus imóveis, a estar exposta às doenças, enfim, eles estão reiteradamente sofrendo aquele problema porque também existe, às vezes, um planejamento adequado, embora se permitiu que se fosse feito no APP, né, para preservar essa questão da moradia e da dignidade da pessoa, mas tem o outro lado também, né, que no fim isso também acarreta problema para eles. Então, claro, é uma situação extremamente complexa, né, e é difícil às vezes tu ter realmente uma solução para um determinado problema, mas só fazendo aí esse adendo. Mas também ali, até o Gabriel que perguntou antes, ele até comentou ali no chat que o processo, que ele tinha ouvido falar que o processo dos capitães é demorado. Então, assim, Gabriel, só para complementar, ele acaba sendo demorado, porque, na verdade, assim, rapidamente vou dar uma explicadinha, assim. Inicialmente, a primeira coisa, né, a pessoa tem que fazer um mapa e um memorial descritivo daquela área. Então, a gente vai depender de um técnico que tenha condições técnicas de fazer um mapa, engenheiro, topógrafo, enfim, para fazer, ele vai delimitar exatamente onde essa área fica, quem são os vizinhos que fazem divisa com esse terreno, e, enfim, se tem todas essas situações, metragens de rios, tudo isso vai constar nesse mapa. E a partir desse mapa, com as provas ali da titularidade dele, de contrato, quanto tempo ele reside nesse imóvel, se a gente reúne a documentação que tiver, contas de luz de todo o período, IPTU pago, enfim, fotos, e aí com essa prova a gente ingressa com o pedido, né, tentando então com cada uma dessas provas enquadrar cada um daqueles requisitos que eu comentei antes de cada modalidade, né, e a partir disso, o que se faz, né, o primeiro passo, o juiz vai mandar citar todos aqueles vizinhos que estão lá no mapa, que fazem divisa, porque daqui a pouco eu botei no mapa que tem 50 metros, na verdade tem 55, estou invadindo um pouco do meu vizinho, então meu vizinho tem condição de contestar e dizer que está errado se não estiver certo. Se estiver certo, não precisa manifestar, mas eles têm que obrigatoriamente serem intimados ali, então, que eu estou movendo essa ação. E aí, depois disso, também as fazendas todas, elas são citadas, né, a União Federal, o município, o Estado do Rio Grande do Sul, porque eles também têm a possibilidade de dizer justamente se trata ou não a área de interesse. Se não houver interesse, eles vão simplesmente comunicar que eles não têm interesse na área. Então, esse procedimento tem que ser feito. E todas as pessoas que são intimadas vão ter os prazos que a gente tem que aguardar de contestação, e os municípios, né, os entes federados têm um prazo maior, e vai ser publicado um edital, então esse edital também vai ter um prazo, e esse edital ele serve para outros terceiros possíveis interessados que pudessem ver aquela publicação no jornal e ver, não, mas aquela área é minha, eu vou lá contestar, né? Então, precisa ter, a lei também estabelece esse edital. Para cumprido, então, essas etapas, o juiz, eles costumam, então, marcar uma audiência de justificação de posse. Então, o autor vai levar lá na audiência as suas testemunhas, que vão confirmar
Geralmente a gente procura pessoas que moram na mesma rua e que possam ir lá afirmar que, sim, conheço o fulano, realmente ele tá naquela área há tantos anos, nunca vi ninguém lá reclamar essa área dele, o terreno ele é delimitado, eu consigo saber onde começa, onde termina o dele, todo mundo na vizinhança conhece ele como o dono, então as testemunhas servirão para isso, para, né, então, confirmar essa minha posse. E feito isso, o processo vai seguir para uma sentença para o juiz verificar, então, se preencheu esses requisitos. Quando tudo isso ocorre, assim, flui, ninguém contesta e dá tudo certo, às vezes esses processos, assim, eu já tive os campeão aqui do lado, inclusive do meu vizinho, que foi 1 ano, foi o recorde dos campeões, assim, foi muito rápido. Mas eu tenho do outro terreno da frente, que é dele também, que eu já estou com a ação desde 2016, então já tem 4 anos. Entende? Da mesma pessoa, com os mesmos proprietários do todo maior, porque isso também não mencionei, né? Mas essa área, por exemplo, do vizinho aqui, ela fica dentro de um todo maior, inclusive o meu escritório ficava, e esses donos são de Porto Alegre, então esses ex-donos têm que ser, eles estão na matrícula no registro de imóveis como donos, e eles têm que ser citados, mesmo que eles não tenham mais direito, mas, né, o direito deles já se perdeu no tempo, eles, na época, na verdade, venderam, né, mas eles estão lá, só que na época que eu fiz o daqui do lado, eles eram todos vivos, então eu citei todos eles, nenhum se manifestou e ok. Agora aqui, quando eu fiz do outro, 3 deles faleceram no meio do caminho. Então eu tive que ir atrás dos óbitos, daí eu tive que juntar essas certidões de óbitos, mostrar que eles então são falecidos e quem responde é a sucessão, daí os filhos que constam no óbito, tive que ir atrás dos endereços. Então, agora consegui citar todos eles, então, né, agora acho que vou finalmente me encaminhar para o encerramento, mas aí entrou a pandemia, então acho que vai ser ano que vem. E hoje nós temos a questão do processo eletrônico, que felizmente está sendo bem mais rápido essa parte de esses pontapés no processo, né, de impulsão do processo. Antes demorava muito no processo físico, ficava lá na pilha, até que pegava o processo para fazer, e hoje não, isso eu acho que o processo eletrônico vai nos fazer ganhar muito tempo nessas ações. Mas agora ainda que os processos eletrônicos agora estão fluindo normalmente, né, mas a parte dos processos físicos a gente ainda está com a suspensão, né, então esse do vizinho tá parado. Então era isso aí, só para dar acho que ter uma ideia de como funciona a ação e por que isso demora. Tá certo. Tá certo, Monique, nós temos um comentário da Maria Eliane, da Silveira, a uso capião extrajudicial tornou muito mais ágil este procedimento. Um comentário teu, Monique, por favor. Na realidade, assim, nós temos a possibilidade que eu acho que é ótimo, realmente, mas no início, eu não sei agora, eu até tenho um para fazer e a minha cliente também me questionou isso e eu fiquei de conversar com as meninas do tabelionato aqui para saber se está sendo viável agora. Porque até no passado, as próprias, depende de cidade para cidade, eu até acredito de estado para estado também. Por quê? Porque eles têm o colégio notarial, né? E colégio notarial regulamenta, apesar de existir a lei, tem as regulamentações que eles seguem no colégio. Então, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos até ano passado, existia ali uns requisitos que estavam sendo mais difíceis de implementar através do registro do que judicialmente, coisas que no judiciário a gente não precisava fazer, que não estava precisando fazer ali no cartório, porque eles estavam principalmente nessa questão de envolver os antigos proprietários das situações, então as intimações não estavam sendo de uma maneira que estava se tornando viável o procedimento, e os cartórios estavam inseguros de fazer. Então aqui até ano passado elas não estavam nem querendo fazer, entende? Porque estava inviável, enfim, segundo elas. Aí já envolve um pouco mais da parte, então, registral ali, que também foge um pouco do meu conhecimento. Mas houve mudanças, sim, acho que eles foram aspectos que eles foram corrigindo, porque eu ouvi que houve. Então, a princípio, não muda muito a sistemática do que é o judiciário, os requisitos, enfim, tem que preencher a mesma coisa. A diferença é que os cartórios, justamente por ser extrajudicial, assim como nos inventários e nos divórcios, a gente acaba conseguindo ter ali uma efetividade às vezes maior, porque às vezes o cartório pega mais junto também nessa situação, né? Diferente do que às vezes acontece no judiciário com uma demanda muito maior. Então, eu acredito que a partir do momento que flua bem esse campeão extraordinário,
a gente também consiga realmente fazer uso dele e ele ter um prazo aí consideravelmente menor para se fazer. Mas eu realmente não sei. Eu sei que eu tenho um colega meu de Santa Catarina que me disse que fez um lá na cidade dele, de uma igreja que ficava no centro, enfim, foi muito rápido, muito eficaz e deu tudo certo. Mas aqui realmente eu não estava tendo essa mesma resposta. Mas também não sei se é tipo o cartório de Três Coroas, daqui a pouco outro cartório tenha uma outra maneira ali de interpretar as regras do colégio e consiga fazer isso. A gente sabe que na prática muda algumas coisas de um cartório para o outro, né? Realmente, agora eu ainda não fiz nenhum. Eu vou fazer o primeiro agora, eu acho. Aí depois até posso contar se foi rápido ou não. Tá certo, Monique. Vamos ver. A Maria, ela faz um comentário, na verdade esclarece que ela é tabeliã no Alegrete, né? Já tem em torno de 20 registros lá de uso capião. Ah, legal. Aonde é? No Alegrete. Né? Ah, então eu vou fazer lá no Alegrete, eu acho. Pode fazer? Perfeito. Isso é uma dúvida que eu tenho até se ela souber me responder. Tem que ser no local do imóvel também, do registro? Se ela quiser me responder. Tá certo. Esclarece a Maria, então, que pode sim, que pode ser. Perfeito, Maria, com a palavra. Na verdade, agora é possível, pelo provimento 100 do CNJ, de fazermos por videoconferência, né? Inclusive, essa questão da territorialidade foi mitigada em razão desse provimento. Certo, podemos conversar, não tem problema. Eu tenho 3 livros escritos sobre uso capião e trabalho bastante essa parte do extrajudicial. Né? Depois, se quiseres, pode perguntar aí para o pessoal o meu e-mail, o meu contato, podemos conversar com quaisquer de vocês, só para contribuir, né? Sim, aí, ótimo. Excelente, muito bom mesmo saber disso. Até vou pegar teu contato. Coloca teu e-mail ali no chat para nós. Vou colocar no chat. Obrigada. Obrigada. Perfeito, então, gente. Mais alguma pergunta? Alguém? Eu teria. Por favor, com a palavra. Então tá, parabéns, Monique, como sempre, né? Uma ótima apresentação, muito bem colocado o tema. Eu fiquei com uma dúvida, principalmente em áreas urbanas de APP, né, onde a gente tem muita ocupação. Vamos pegar a beira ali de Tramandaí, as Lagoas, próprio Salto, né, na região do Salto, em São Francisco, enfim. Como é que fica essa questão do uso capião? Porque a maioria dessas áreas são privativas e com matrícula, a maioria das vezes, né, inclusive assim, matrículas de 30 metros por 10, que é toda a área APP. Né? Tu entende que tem algum obstáculo para o uso capião dessa área ou não, por ela ser privada e ter a matrícula sem problemas? Oi, Sabrina. Eu entendo que, sendo a área privada nessas condições, em princípio implementando os requisitos demais, eu acredito que não teria óbice para se fazer. Mas, obviamente, fica adstrito ali, né, aquela possibilidade de se mexer naquela área de preservação permanente, enfim, o gozo realmente da propriedade em si não vai ser pleno, né, mas me parece que impedimento dentro dessa perspectiva não há. Não sei se tem mais alguma coisa assim. Perfeito, então. Mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição? Alguém gostaria? Senão vamos caminhar para o final. Perfeito, então. Lembro agora só, infelizmente, o professor Ayrton, ele teve um compromisso acadêmico, precisou se ausentar. Lembramos a todos que a próxima palestra será amanhã, às 10 horas da manhã, com o título Os riscos da falta de saneamento básico para o aquífero Guarani no Brasil, e será apresentado pela nossa colega mestranda Mariana Petri. A Universidade de Caxias do Sul, enquanto instituição comunitária, assume seu papel na democratização e produção de conhecimento útil à sociedade, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional e com a qualidade de vida da população. Amanhã, na palestra das 10 horas da manhã, faremos, de uma maneira ainda mais especial, o lançamento do livro
que falamos na palestra desta manhã. O Dr. Ayrton está guardando aí algumas surpresas para nós e pediu só para que eu avisasse que amanhã faremos, então, o lançamento dessa literatura, que é um livro escrito, então, por nós, né, pelos mestrandos da turma de Canela. Agradecemos, então, a presença virtual de todos e declaramos o encerramento dessa nossa instrução. Muito obrigado, não faltem, amanhã às 10 horas, por favor, venham ouvir a minha colega Mariana. Um abraço a todos e até mais. Parabéns, boa noite a todos. Obrigada, parabéns, boa noite.